Veja essas 4 linhas JavaScript. Quando o código é executado, por que o resultado aparece numa ordem diferente do que o código foi escrito? O que são essas notações com parênteses, igual e maior que? O que é promise? Nesse vídeo, vamos entender código assíncrono, async-await, promises e arrow functions, ou funções de seta em português. Esses são os principais conceitos que podem deixar o JavaScript confuso à primeira vista. O setTimeout é um método que executa uma função após um período de tempo. Aqui no caso, a função simplesmente imprime esse texto no console depois de 0 milissegundos. Então, por que o resultado dela aparece por último quando o código é executado? Bem, o ponto é que ele é um método assíncrono, ou seja, quando o interpretador passa por essa linha, ele coloca essa função em uma call stack, ou uma pilha de chamadas, e segue interpretando as demais linhas. Quando a função é resolvida, quando ela é finalizada, o resultado dela é finalmente processado. Mas como o JavaScript trabalha com event loops, ou loops de eventos em português, esse é um processo que não é feito imediatamente, mas sim no próximo loop disponível. Por isso que ele aparece no final do script. Então, recapitulando, o JavaScript interpreta a primeira linha e já imprime no console. Na segunda linha, o interpretador identifica que é uma função assíncrona e joga na pilha de chamadas, e vai interpretando as próximas linhas. Quando a função que estava na pilha é resolvida, o JavaScript coloca o resultado no próximo evento disponível. A promise também é uma função assíncrona, e já vamos entender no detalhe como ela funciona. Mas a questão é, por que o resultado dela é exibido em terceiro lugar antes do setTimeout? Isso porque ela é classificada como uma microtask, e o processamento do seu resultado, depois que ele é colocado na call stack, não precisa esperar o próximo event loop. Assim que a execução é finalizada, o resultado já é processado. Ou seja, ela tem uma prioridade um pouco maior que o setTimeout, que é classificado como macrotask. Esse conceito de microtask é mais recente no JavaScript. Foi introduzido em 2015. Mas, sinceramente, você não precisa memorizar essas prioridades. Basta entender que algumas funções do JavaScript são processadas de maneira assíncrona e também entender como tratar o resultado delas usando promises e async-await, que já vamos ver. Agora vamos entender as arrow functions, ou funções de seta. A maneira mais antiga e talvez mais familiar de se definir uma função no JavaScript é assim, usando uma palavra-chave function, chaves, e a palavra-chave return para retornar o valor. Mas como o pessoal do JavaScript é meio inquieto, em 2015 também adicionaram uma notação que permite definir funções usando o igual e o maior que, fazendo um símbolo parecido com uma seta. Por isso essa notação foi chamada de arrow function. A princípio, ela só remove a palavra function e insere a seta entre os parâmetros de entrada e o conteúdo da função. Mas caso a função só tenha um parâmetro de entrada, é possível remover os parênteses que encapsulam esse parâmetro. E caso a função tenha somente uma linha com o retorno, você também pode suprimir as chaves e o return, deixando apenas a expressão que será retornada. Essa sintaxe é elegante e bem útil em alguns casos, mas pode parecer estranha à primeira vista. Também existe uma outra técnica chamada currying, que é bem mais incomum e um pouco mais sofisticada, que pode levar a expressões como essa. Precisaríamos de um vídeo somente sobre isso para explicá-la, mas fique tranquilo, que isso aqui já é um conceito bem mais incomum e improvável de você encontrar por aí. Dadas essas características que vimos anteriormente, de call stack, event loop e os métodos assíncronos do JavaScript, em 2015 foi introduzida uma classe especial chamada Promise.
Essa classe ajuda a lidar com código assíncrono. Imagine que você tem um procedimento demorado, como fazer um upload de um vídeo, e você quer que esse processo seja feito de maneira assíncrona, sem interromper o restante do código. Você pode encapsular esse método dentro de uma promise e especificar o que fazer quando aquele procedimento finalizar. Também é possível especificar o que fazer em caso de erro naquele procedimento. Vamos ver um exemplo. Imagine um método chamado fazer upload vídeo, que nós já sabemos que seria demorado, e outros dois métodos, gerar legendas automáticas e abrir formulário para descrição. Se o método fazer upload vídeo retornar uma promise, você pode usar o método then, que existe na classe promise, para especificar o que fazer quando aquela promise for finalizada. Nesse exemplo, o upload iniciaria, enquanto o upload é feito, o método abrir formulário para descrição é executado, afinal ele não depende do upload, e quando o upload concluir, o método gerar legendas automático seria executado. Vamos ver isso na prática. Eu vou construir uma promise que sorteia um número aleatório. Basta usar a sintaxe newPromise e dentro dela colocar uma função que vai receber dois parâmetros. O primeiro é o método a ser chamado quando a promise for finalizada com sucesso. Aqui vou nomeá-la de resolver. O segundo parâmetro é o método que será chamado quando a promise não for executada com sucesso. Eu vou chamar de rejeitar. Dentro dessa função, vou colocar o procedimento para gerar o número aleatório. Vou usar a função math.random. Eu poderia simplesmente chamar o método resolver passando o número aleatório, mas como isso seria praticamente instantâneo, vou adicionar um breve atraso de 1 segundo para resolver a promise, através do método setTimeout. Assim o exemplo vai ficar mais didático. Agora eu posso adicionar qualquer procedimento depois desse trecho, como exibir uma mensagem, que aliás é uma mensagem importantíssima. Para executar algum procedimento após o número aleatório ter sido sorteado, podemos usar o método then da variável sortear número aleatório. E aqui dentro do then eu vou criar uma função que vai receber um parâmetro de entrada. Esse parâmetro de entrada nada mais é do que o resultado da promise, ou seja, o número sorteado. E aqui vou só imprimir uma mensagem no console. Veja que quando eu executo o código, a mensagem é exibida e um tempo depois o número aleatório é mostrado. Você também pode adicionar mais código aqui, mais procedimentos, como outra mensagem, por exemplo, e depois fazer o uso novamente do then para adicionar outro procedimento quando a promise for resolvida. Veja que as duas mensagens são exibidas e depois de um tempo o número é sorteado e os dois trechos aparecem simultaneamente. Vamos ao último conceito, que é o async e o await, que nada mais é do que um artifício que torna funções assíncronas se comportarem como síncronas, de forma que facilita a leitura e codificação de alguns casos ao usar promises. A palavra-chave await vai fazer com que o código fique parado até que a promise se resolva e o valor seja retornado. Como ele vai pausar, entre aspas, um trecho do código, você precisa delimitar que trecho é esse. Você precisa dizer ao JavaScript o que pode ser pausado. Então você precisa que esse conteúdo esteja dentro de uma função assinalada com a palavra async. Vou fazer um exemplo. Eu vou encapsular todo o trecho que criamos anteriormente dentro de uma função e assinalar ela com a palavra async. Isso vai dizer ao JavaScript que esse trecho poderá ser pausado a qualquer momento com a palavra-chave await. Agora eu vou imprimir uma mensagem com o número sorteado usando o await. Veja que quando eu executo o código, ele fica pausado nessa linha até que a promise se resolva. Ou seja, a mensagem deixe seu like, que antes era exibida antes da resolução da promise, agora só é exibida depois que a promise é resolvida. Isso é tudo por esse vídeo. Se você quer aprender mais sobre programação e ciência da computação de maneira concisa e direta, como esse vídeo, se inscreva no canal.